O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. 6. Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, Parte 5. 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? Os espíritos vão, de preferência, aonde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o seu caráter e as paixões que os dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, e disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas, da mesma maneira porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. 520. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada que a dos que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, das massas como dos indivíduos. 521. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem aos que os invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Eles não podem fazer os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tendo os seus espíritos simpáticos. Disso resulta que em todas as coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são para elas atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas, segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça, entre eles, combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte, onde a lei consagra medidas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria e a massa dos maus, que para ali afluem, entretém a nação nas suas ideias
e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio de espinhadeiros. Estudando-se os costumes dos povos, ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações.